Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa saga sobre leilões e em específico a gente vai falar sobre as taxas, os diferentes tipos de monta, o que acontece depois que você arremata um veículo, coisa que às vezes não aparece muito aí na internet. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações semanalmente e coloca o dedo no like. Vocês estão vendo aqui a tabela. Essa tabela é a que eu utilizo em todos os leilões que eu participo, tá? Ela me ajuda a analisar os gastos que eu vou ter, é uma projeção de gasto, uma projeção de quanto vai sair o veículo específico, mas antes da gente começar a preencher ela, eu preciso falar algumas coisinhas que é muito importante também. Uma dessas coisas é o que é uma condicional. Se você não assistiu o vídeo anterior, que a gente participou do leilão juntos, clica no card aqui em cima, que vai ter a gente participando do leilão juntos, e você vai ver como é que funciona a dinâmica do leilão, e até mesmo o leiloeiro falando sobre essa condicional, que um veículo entrou sobre condicional. E para que o vídeo não ficasse muito comprido, eu acabei deixando para explicar nesse vídeo aqui. Uma condicional é a condição que o vendedor deixa para determinado veículo. O que seria o vendedor? O vendedor que eu digo é a financeira ou então seguradora, tá? A gente vai tratar em específico sobre os leilões de financeira e seguradora, porque é do vídeo anterior. Então, vamos supor, é feita a avaliação do veículo para iniciar o leilão, do valor inicial, tá? E também é colocado um valor de uma condição de venda. Então, o vendedor ele fala para o leiloeiro, ó, a condição de venda desse veículo é de X valor. Então, eu vou colocar como exemplo aqui para ficar mais fácil. Em determinado veículo, seja ele um carro, uma moto, que for, a avaliação inicial dele é de R$1.000, certo? E o vendedor falou assim para o leiloeiro, ó, a condição de venda é de R$5.000. E aí o que acontece? Jacó foi lá no leilão e deu lance. Moisés chegou no leilão e deu lance. Abraão também. Só que o que aconteceu? Esse valor que chegou 4.000, não chegou em 5.000. Entendeu? Então chegou bem abaixo da condição de venda desse lote. O que o leiloeiro vai fazer? Ele vai falar que vai entrar em condicional, tá? A pessoa na hora pode escolher se vai querer entrar em condicional ou não, tá? Isso você vai ter que ver com o seu leilão. Tem leilão que tem as características um pouco diferentes, mas normalmente é o que acontece nos leilões que eu participo. E o leiloeiro vai entrar em contato com o vendedor, com o banco ou com a seguradora. E vai falar, ó, você quer 5.000, mas o máximo que a gente consegue aqui é 4.000. E aí, você vai liberar? Aí ele tem três opções. Primeira, aceita, aí você arremata o veículo por valor. Não aceita, aí esse veículo vai para um próximo leilão. Ou então uma terceira opção, ele dá uma contraproposta. Ele fala, ó, os 4.000 eu não aceito, mas eu aceito, sei lá, um exemplo, 4.200, você aceita? Aí você pode aceitar ou não, beleza? Além disso, pessoal, existe uma desistência. O que é uma desistência? A desistência é quando você entra no leilão, dá o lance, arremata, mas você desiste de arrematar aquele veículo. Mas como assim? Então, você arrematou, o leiloeiro foi lá falar arrematado, e você vai desistir, você vai pagar uma multa por uma taxa em cima do valor de arrematação. Então preste atenção, leilão não é brincadeira, é algo sério, pessoal. Então esse valor, o valor normalmente cobrado é 20% em cima do valor arrematado. Se você arrematou por 4.000, vão te cobrar 20% em cima desse valor, e esses 20% é R$800, tá bom? Então, pessoal, é muito importante que você preste atenção, saiba o que você está fazendo, para não cair numa roubada, beleza? Dito isto, o que eu preciso dizer também? Eu não estou levando em consideração se você está querendo entrar no leilão para revender, para lucrar em cima disso aí, ou então para uso próprio. A nossa tabela, o que eu estou dizendo aqui para você, você pode usar para os dois lados, tanto para revender como para uso próprio. Porque de qualquer forma, você tem que levar em consideração se vai valer a pena o veículo ou não. Porque qual que seria o intuito de participar de um leilão? Beleza?
Então aqui, pessoal, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma projeção, porque essa tabela eu utilizo e ela é muito bem útil antes de você participar de um leilão. Tá? Eu estou levando em consideração que você já assistiu os outros vídeos. Tá? Se você não assistiu do leilão que a gente está participando junto, clica no card e assista. Se você está caindo agora de paraquedas no site, não sabe o que é um leilão, clica no card aqui e assista eu explicando o que é um leilão, como funciona, as diferenças de leilão, tá? Para que você não tenha dúvida. Então aqui, você vai fazer uma projeção. Como assim uma projeção, Bruno? Você já vai estar inscrito no site, já vai estar habilitado, já viu a agenda do site, já sabe qual leilão você vai participar, já viu quais são os lotes, quais são os veículos, já sabe qual é o veículo que você quer arrematar, você já pesquisou sobre esse veículo, já viu qual que é o valor dele. E outra coisa que eu quero salientar, galera, esquece o valor da tabela FIPE, tá? Esquece. Tem muita gente que vem falar assim, ah, mas a tabela FIPE está um valor alto, ah, mas esse carro vale a pena. Esquece, ninguém vende carro, moto, disco voador, caminhão, barco, submarino pela tabela FIPE. A tabela FIPE é um valor apenas para padronizar, para ver como é que está o mercado. Porém, você sempre vai levar em consideração os valores ali do OLX, do Mercado Livre, aonde o pessoal consegue vender de verdade, aonde acontece toda a dinâmica. Porque às vezes você vai ver o valor da tabela FIPE é um valor puta merda lá em cima. Mas aí na hora que você vai ver no OLX da vida, num site onde acontece as vendas, na venda mesmo, você vai ver que é um carro mais desvalorizado. E aí o que acontece? Você levou em consideração o valor da tabela FIPE, aí viu que o valor é menor, você vai cair como prejuízo. Então largue mão da tabela FIPE, leve em consideração o preço do mercado no OLX, no Mercado Livre, ali onde acontece toda a venda de verdade, tá bom? Que bom que ficou já explícito isso. A gente vai colocar um valor aí fictício porque você está querendo comprar um determinado carro. Então esse determinado carro você já analisou e viu que o valor dele é X no mercado é X, e você viu que para você comprar, além do seu dinheiro que você tem, você viu que seria vantajoso se você desse um lance até R$6.000. Então olha só, você vai ver qual que é o valor de mercado e você vai estipular, você vai projetar qual que é o seu valor limite de lance. Ah, eu vou dar até 6.000. Ah, beleza. Até R$6.000 você vai brigar por aquele veículo, você vai brigar para tentar arrematar. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai colocar o seu valor limite e já vai calcular a taxa do leiloeiro. A taxa do leiloeiro, pessoal, é 5% em cima do lance que você vai dar. Como assim? Então, você deu o lance de 6.000, em cima desses 6.000, 5% você vai ter que pagar para o leiloeiro. Então, aqui no nosso exemplo, 5% de 6.000 é 300. Aqui você vai ver que já somou. Além da taxa do leiloeiro, eu quero que você preste atenção. Existe leiloeiros que cobram 6%. Eu já vi 10%. E eu também vi sites que são intermediários. E esses sites, além da taxa do leiloeiro, ele cobra o valor. Então você vai ter que adicionar aqui nessa sua tabela. Vai inserindo linha aqui e vai adicionando. Para que assim aqui no final você vai analisando o valor. Tá bom? Aqui ó, tem a taxa de ICMS. Eu sou pessoa física, tá? Então a taxa de ICMS aqui no Paraná é 0,9. Então aqui ó, R$54. Somando tudo, esse valor fictício, esse veículo já estaria no valor de R$6.354. Beleza? O que seria uma taxa administrativa, pessoal? A taxa administrativa é uma taxa de logística de pátio. A taxa da documentação, dos transportes dos veículos que ali o pátio do leiloeiro gasta. Então eles vão cobrar isso aí. E isso aí já é um valor fixo, tá? Preste atenção na hora que você for entrar ali no site, que você for querer participar, eles vão ter essa tabela já do valor fixo de taxa administrativa. Então, como da última vez a gente participou do site da Favareto, eu vou pegar essa tabela como exemplo.
Então aqui, ó, como exemplo, nós temos lá na taxa administrativa, para veículos pesados, que é o caminhão, o ônibus, semi-reboque, é 1.900. Veículos leves, 700. Motos, 200. Vamos supor que o veículo que você acabou arrematando é um carro. Então, R$700. Você vai vir aqui, ó, coloca R$700. Isso vai variar de pátio para pátio. Então, veja as informações do site que você vai participar. Às vezes é menos, às vezes é mais, tá bom? Às vezes quando você vai adquirir sucata, é um valor diferente, enfim. Vamos para o próximo. Guincho. O guincho, pessoal, é algo que a gente tem que discutir, porque tem muitas coisas a levar em consideração. A maioria dos pátios, todos os pátios, para retirada do veículo, eles cobram que você vai retirar com o carro, a moto, o disco voador, transportado. Tá? Alguns permitem que você pega e vai com uma caminhonete, com uma carretinha lá, e coloca o carro, às vezes naquelas asa delta, naquelas plataformas, ou então, às vezes puxado, né? Às vezes, olha só, eu não estou falando que isso é regra, às vezes acontece que eles permitem, mas a maioria é obrigatório que você vá com guincho, que você vai lá, pega o carro, tá? E às vezes também, quando é questão de carro, já participei de leilão assim, que os próprios funcionários lá do pátio ajudam a empurrar o carro lá para fora, e aí você se vira. Se quiser faz chupeta, coloca gasolina no carro, faz funcionar e vai embora andando. Mas isso lá fora do pátio, tá entendendo? Bruno, eu não aconselho você fazer isso. Tá? Fazer as gambiarras lá para funcionar o carro e ir embora. Por quê? Uma, que você não sabe qual que é o estado do carro. Tá? Não sabe se ele está com problema do motor, não sabe se ele está com desgaste, tá? Às vezes ele não vai estar com documento de rodagem ali, então é muito mais perigoso. Você já está fazendo investimento num veículo, e aí você às vezes pode colocar tudo a perder, às vezes num deslocamento ou num valor um pouquinho a mais, além da sua segurança, na segurança dos outros. Então, invista um pouquinho a mais. Então, normalmente o que o guincho me cobra é o valor de R$100, tá? Claro, sempre lembrando, essa tabela a gente está fazendo uma projeção do que você iria gastar, tá? Do que você iria gastar. Ah, mas você falou na retirada, tá? Mas você já vai ter que saber, tá? São coisas aqui que você já vai ter que saber que você vai gastar. Você já vai saber que você vai gastar X valor no leiloeiro, no ICMS, a taxa administrativa, com guincho, tá? A documentação você já vai saber, a placa, quanto você vai gastar para emplacar, você já vai saber. Então são coisas que já são valores certos, já são coisas certas que você vai gastar. Então você já tem que projetar que é isso que você vai gastar. Agora as outras coisas que a gente vai explicar aqui, você vai fazer uma projeção, tá bom? Então aqui, ó, manutenção. Ah, como é que eu vou fazer uma projeção de manutenção? Você vai fazer o seguinte: lá no dia tem a vistoria dos veículos, dos lotes. Então é obrigado que você vai lá fazer a vistoria. Não que é obrigado, mas é obrigatório, o que eu quero dizer. Vai fazer a visita, tá? Vai fazer a visita porque antes você vai fazer os apontamentos de tudo que você vai gastar. De um para-choque que quebrou, de uma roda que está torta, do pneu que você vai trocar, de um vidro trincado, enfim. Você vai fazer o levantamento. Se caso não é você que vai conseguir fazer o serviço, você vai ter que contratar alguém. Você já vai pesquisar quanto que vai sair esse serviço. E aí nesse valor total você já joga aqui, ó, tá? Ah, mas como é que eu vou saber? Faz uma projeção, tá? Vamos supor que você vai lá no dia da vistoria, você viu que a lata do carro está bonito, a parte interna está perfeito. Só que na vistoria você não pode ligar o carro. Tá? Esquece esses vídeos que você vê na internet, que o pessoal vai lá, liga o carro, acelera, fala, nossa, que bonito, olha só, tá com tantos mil quilômetros. Esquece, pessoal. Nenhum leilão permite que você vai lá e funcione o carro, nenhum. Tá? Então, para isso, eu sempre coloco uma carta na manga, que é um gasto de R$1.500. Poxa, Bruno, mas R$1.500 é... Por quê? Porque se você não viu que não tem nada ali no carro,
toda a sua lataria, viu na parte de suspensão, pneu, a parte interna, que é os acabamentos, você viu o motor tá mais ou menos, você coloca essa taxa de 1.500 ali, como se fosse uma margem. Ah, você tirou o carro lá do pátio, chegou em casa, fez a transferência, viu que deu um problema. Opa, deu um problema. Ah, eu já estou com 1.500 abaixo, porque esses 1.500 posso gastar. É isso que eu quero que você preste atenção. Ah, mas eu cheguei lá no dia e eu vi que tem bastante coisa para arrumar lá. Tem para-choque, tem coisa amassada, tem vidro quebrado. E só lá no que eu vi já tem 1.500. Então você vai ter que fazer toda a soma do que você já viu que vai ter que arrumar e já colocar uma margem em cima. Entendeu? Muito bem. Essa vistoria aqui, o que é essa vistoria, pessoal? Agora a gente vai entrar em relação àqueles carros sinistrados, tá? Carro sinistrado. Existem 3 tipos de classificação dos carros sinistrados: pequena monta, média monta e grande monta. Como é que funciona? Você é a pessoa física, mortal como eu, você só vai participar da pequena e média monta. Se você é uma pessoa jurídica, tem desmanche já cadastrado no Detran, tem toda a burocracia já certa, você vai poder participar dos leilões de grande monta, que seriam os leilões de sucata. Para você que não entende o que são as montas, eu tenho aqui o auxílio do Detran, quer dizer, que é a resolução do COTRAN, a gente está na página do Detran Minas Gerais, mas isso é de nível nacional, tá? Então aqui, a pequena monta é quando o veículo sofre os danos, mas não afeta a estrutura nem os sistemas de segurança. Então você tem a moto, você caiu de moto e só ralou. Você bateu o carro, mas só deu uma raladinha, tá? Não foi nada que afetou a estrutura do carro ou as coisas de segurança que é obrigado a trocar. Então é dado como uma pequena monta. A média monta, você deu uma porrada e aí entortou as bengalas, entortou o guidão, a moto virou num 8, mas mesmo assim ela pode ser transformada para um veículo, pode ser recuperada. É considerada uma média monta. Um carro também, você bateu toda a parte frontal ali do carro e mexeu no motor e tudo mais. É considerado uma média monta. Já uma grande monta é quando a pancada é muito forte, quebra o chassi, despedaça tudo, não tem como voltar à circulação. Aí o veículo é dado perda total e é considerado como sucata. Então preste bastante atenção nisso nas classificações. Tem bastante veículo, principalmente os de São Paulo, tá? Que acontece muita enchente, que aí é dado como pequena monta, mas ele é classificado não como sinistrado, mas como enchente. Aí é outra coisa que a gente deveria falar específico sobre isso, se vale a pena um carro de enchente ou não, mas eu vou deixar para os próximos vídeos. Então não deixe de ativar o seu sininho aí para receber as notificações semanalmente, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Muito bem, pessoal. Agora você já sabe o que são as montas. Beleza, mas o que isso vai mudar aqui na nossa tabela? Se você estiver participando de um leilão de seguradora e você for como pequena monta, a única coisa que vai mudar é que você já vai ter que se projetar para fazer a manutenção do veículo, que já vai entrar aqui, ó, tá? Nesse item aqui. Agora, se for um veículo de média monta, é outro item que você vai ter que preencher, é o de vistoria. Por que o de vistoria? Porque esses veículos que é de média monta, pessoal, eles têm que ser submetidos ao teste do Inmetro, tá? Mas como é que funciona isso? Você vai pegar o veículo, você já foi lá, fez a visitação, viu o que precisa arrumar no veículo e arrematou o veículo. Você viu que, pela projeção que você fez aqui, você viu que mesmo assim ele valeu a pena. Perfeito, você arrematou o veículo. O que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer a manutenção nele durante esses 30 dias para fazer a transferência. Então você fez a manutenção dele, você vai ter que ir lá no Detran e pedir uma autorização para fazer esse laudo técnico da circulação do veículo. Então, aqui em Curitiba, esse veículo aqui do Detran Paraná, essa autorização é no valor de R$ 53,43, tá? Aí, você vai lá no pátio de vistoria, que é um pátio
específico para fazer essas vistorias, não é um pátio do Detran, é de uma outra empresa que faz esses laudos, faz essa vistoria. E quando eu paguei, estava no valor de R$390 para fazer uma vistoria na moto, tá? Que estava com média monta. Então, vamos colocar aqui, ó, R$390. Claro, isso vai de pátio para pátio, de empresa para empresa. Não é todas as empresas, não é um valor tabelado. Então é muito importante que você faça uma cotação de valores, beleza? Então, você fez isso aqui, você não vai sair com a documentação do carro. A única coisa que você vai fazer é emitir um laudo que esse veículo cumpre com todas as especificações técnicas, tá? Para voltar à circulação. E aí com isso você vai voltar no Detran e aí sim você vai dar entrada na transferência do veículo. Beleza? Ficou claro isso aí? Então tá bom. Não precisamos nem entrar em detalhes sobre a grande monta, porque já é considerado como sucata e você não vai participar disso. Então continuando. Documentação. O que é essa documentação? A documentação é a transferência. Se for um veículo que você adquiriu em outro estado, quando você chegar aqui no Paraná, você vai ter que arcar com uma transferência com uma taxa um pouquinho maior. A taxa de transferência para veículos de outro estado aqui no Paraná é R$ 378,73. Tá? Esse é o valor. Ah, mas ele é aqui do Paraná mesmo. Então vamos lá. Opa! Aqui, ó. Isso. Então aqui, ó. Aqui temos o exemplo, eu estava consultando a taxa de serviço no Detran. Aqui é o valor para fazer a transferência apenas de aquisição de veículos aqui do Paraná. Então você paga o valor de R$ 309,50. Porém, se caso tiver mais algum complemento que você tem que fazer junto com a transferência, aí você tem que consultar aqui os valores, ó, e cada coisa que você vai fazer, às vezes pode ser que tenha um valor de taxa, tá bom? Então é importante que você veja isso. Aqui então vamos utilizar como valor base que o veículo já é de outro estado. Normalmente veículos de financeira ou até mesmo seguradora é de outro estado, tá? Porque os bancos, as seguradoras, as filiais deles são de outro estado, ali de São Paulo, tá? Então normalmente esses veículos vêm de lá. Então por isso que eu estou usando esse valor já de outro estado, para vocês terem como se fosse uma relação. Aqui, ó, a placa do veículo. Quando o veículo vem, normalmente não vem já com a Mercosul, porque já é um veículo que já está rodando já com uma outra placa, um veículo um pouco mais antigo, tá? Então você vai ter que confeccionar. Se for um carro, você vai pagar em torno de R$150 nas duas placas, tá? Se for moto é um pouquinho menos, mas vamos colocar como se fosse um carro, tá? R$150. O transporte, pessoal. O transporte, eu coloco nisso aqui, se caso eu for participar de um leilão que é de outra cidade, tá? Vamos supor, por mais que seja aqui dentro do Paraná, de outra cidade, às vezes em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então eu coloco transporte. E o que entra nesse transporte? Não é o transporte só do veículo que eu arrematar, mas o meu transporte, o meu gasto. Qual é o gasto que eu vou ter para ir em determinada cidade? Porque algumas coisas eu não consigo resolver se eu não for lá. Até porque você vai ter que fazer a visitação. E eu vou bater de novo nessa tecla. É obrigado que você faça a visitação, tá? E aí você vai colocar o valor do transporte. Como o carro está aqui, vamos colocar como se estivesse aqui em Curitiba, então eu vou colocar como 0, tá bom? Deu para preencher toda a nossa tabela. Aqui vocês podem ver, ó, o valor de lanche começou em R$6.000, tá? Só que o veículo aqui ó, já está em 9.182, tá? Ah, mas você colocou um valor de manutenção muito cara. Ah, você colocou esse valor. Pois bem, pessoal, esse é um valor de projeção, tá? Então, assim, você vai ter que fazer uma projeção sobre o veículo que você quer. Você vai ter que ver quanto que vai sair mais ou menos esse veículo e você vai ter que comparar com os valores no mercado, tá? Porque por um veículo ser de leilão, ele sofre um preço diferenciado. Infelizmente é assim, eu não concordo, tá? Mas vai ficar para um próximo vídeo para eu explicar o porquê, além de eu não concordar, tá? Então, esse veículo ele sofre uma depreciação um pouquinho maior e ele vai ficar sempre abaixo do mercado. Então,
o que acontece? Você tem que levar isso em consideração e também sua manutenção, porque às vezes esse veículo ele não é retido pelos bancos ou por seguradoras de uma forma mais amigável, tá? Ele às vezes é retido aí por uma forma um pouco mais difícil, então você não sabe qual que é o real estado do veículo. Então é sempre bom que você consiga colocar os pés no chão e ficar já preparado para, às vezes, uma avaria um pouco pior, ou se não para alguma coisa que você não estava programado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês a entender o que acontece por trás do leilão, o que você tem que pagar, o que não tem que pagar, depois na hora de retirar, como você faz para analisar se vai valer a pena ou não, tá? Eu quero deixar bem claro que eu não sou profissional nisso, eu não trabalho só com isso, pode ser que tenha alguma coisa que eu deixei batido, falei errado, mas não tem problema, pode deixar nos comentários aqui embaixo. É muito importante o feedback dos outros aí para a gente conseguir evoluir aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ative o seu sininho e coloque o seu dedo no like. Um grande abraço a vocês e até a próxima.